O cinema se tornou, com o passar dos anos, uma das invenções mais importantes do final do século XIX, com excepcional crescimento no decorrer do século XX. A chamada sétima arte se popularizou e se expandiu ao redor do mundo, recebendo características peculiares, formas e estilos variados, como o neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague francesa, o cinema novo brasileiro, blockbusters americanos, entre outros filmes que encantaram multidões. Dentre as vertentes do cinema, o gênero documentário surgiu com o objetivo de filmar a realidade. Encontramos como expoente desta corrente o filme Nanook do Norte, de 1920. Fernão Ramos afirma que a diferença entre documentário e ficção se dá pelo fato do primeiro lidar com o mundo histórico enquanto o segundo cria um mundo imaginado. O documentário, entretanto, passa por um processo de composição de roteiro como qualquer filme de ficção. E nesse processo, é possível intervir na realidade em favor de um discurso. Um exemplo famoso é o documentário Triunfo da Vontade, filme de 1938, produzido como propaganda do regime nazista. Um elemento importante presente nos filmes documentários, o narrador em voz-over, ganha uma transformação no cinema verdade que dá novas características à entrevista. Como exemplo, temos o clássico Crônica de um Verão, de 1961. No Brasil, a tradição em torno de filmes documentais começou já no final do século XIX e início do século XX. Entretanto, esta época ficou marcada por uma produção cinematográfica focada em registros de paisagens naturais em eventos públicos. Lançado em 1960, o filme Aruanda, de Linduarte Noronha, tem características do cinema de autor e é um marco para o cinema novo. O cinema documentário voltado para a causa social marcou a década de 1960. Esta forma ficou conhecida como modelo sociológico, termo adotado pelo crítico Jean-Claude Bernardet em seu livro Cineastas e Imagens do Povo. Para Bernardet, o maior representante deste modelo, em que o cineasta se baseia em uma tese para elaborar sua narrativa, é Viramundo, de Geraldo Sarno, filme sobre migração de nordestinos para São Paulo. Viramundo apresenta quase todas as características do modelo sociológico. Se baseia em uma tese para afirmar seus argumentos e utiliza os entrevistados, no caso os migrantes, para comprová-la, no mecanismo que Bernardet chama de particular geral. Agora em Pernambuco eu vim muito fraco, né? Vim para São Paulo, morei 10 anos. Mas depois de 10 anos, não deu porque eu queria, fui para Mato Grosso, está com 5 anos. Mas depois de 5 anos, fui a Pernambuco, a casa de visitar minha família. Mas cheguei lá, me resolvi tocar uma rocinha, e a rocinha não deu. Deu sim, que choveu muito, mas a chuva deu e a chuva mesmo comeu, né? A crítica de Jean-Claude Bernardet a esse modelo se dá pelo uso que os cineastas fazem dos entrevistados. O narrador off, conhecido como voz de Deus, se sobrepõe a qualquer outra voz, mesmo as dos entrevistados. Para o interior e constituem a mão de obra de uma agricultura de mercado. O restante localiza-se na indústria e se concentra na construção civil. São estes que, partindo das zonas agrárias mais atrasadas do país, põem-se em contato com as formas sociais e urbanas mais avançadas e racionais do Brasil. O filme apresenta um locutor auxiliar personificado na figura de um empresário que fala a respeito dos migrantes, confirmando as informações passadas pelo locutor off. É muito mais imprescindível, maiormente num centro como São Paulo, onde a carência de profissionais é uma constante. A atuação do elemento qualificado é muito mais preponderante, é vital dentro do processo. Ao final da década de 1970, o documentário brasileiro já apresenta algumas mudanças. O uso do narrador off conflita com a procura dos cineastas em dar voz ao outro, o entrevistado. Observe o trecho a seguir de Viva Cariri, filme de Geraldo Sarno, mesmo diretor de Viramundo. Quanto tempo leva para a mandioca estar boa de poder tirar para trazer para a casa de farinha? Se plantar ela no mês de dezembro e ela sair boa, não houver doença, com 2 anos faz. E se houver doença, como o ano passado adoeceu, tá aí os trabalhadores por prova aqui todo dia. A minha eu perdi a metade. Foram 4 meses de doença em cima dela, da mandioca, né?
Quando a mandioca para dar 50 quartos, deu 20, 22. Pronto, acabou. Essa doença matou a mandioca. E que resultado o senhor teve quando foi vender essa farinha depois? Aí o resultado foi esse, que eu já comi E acabou. Senhor. É porque eu como uma quarta, mas a família, né? A outra é pouco, eu vou levando para fazer o feiro, porque o senhor sabe que 18 dias precisa, né? Leva uma quarta. O narrador divide espaço com o entrevistador, e o entrevistado passa a ser o principal enunciador da temática do filme. Dessa forma, outro nível de participação do entrevistado colabora na narrativa da produção documentária. Quem trata do pedacinho de Essa voz do entrevistado é percebida em outros documentários do mesmo período, como de Raízes e Rezas, de Sérgio Muniz. A senhora conhece alguma dessas rezas boas para fechar cor? Não. E diz que tem umas boas, não tem? Deve ter, Entendeu? mas eu não aprendi. Não aprendeu, não? Não achei que me ensinasse. Memória eu tinha, mas não achei que me ensinasse. O final da década de 1970 se destaca pelo declínio do regime ditatorial que estava no poder há quase 2 décadas no Brasil. É a época da lei de anistia e da abertura política. O período entre 1979 e 1980 é marcado pelas grandes greves operárias no ABC Paulista, polo automobilístico brasileiro. Uma série de filmes sobre o evento é realizada por um grupo de cineastas que buscava se aproximar da classe operária. Dentre as diversas obras produzidas, essa análise destaca 4. ABC da Greve, Linha de Montagem, Greve e Braços Cruzados, Máquinas Paradas. Este último registra a eleição para o Sindicato de Metalúrgicos de São Paulo em 1978. Nestes documentários, a preocupação em dar voz ao outro de classe, no caso o operário, é muito mais evidente. Jean-Claude Bernardet percebe nesses filmes uma dualidade definida como intervenção e transparência, dependendo da escolha de cada cineasta. Vejamos o exemplo de Braços Cruzados, Máquinas Paradas. O povo, olha meu amigo, a opinião pública é foguete, toda sabe a direção que deve tomar, mas infelizmente não tem a força. Nós estamos baseados naquela velha estrutura grega, o povo para trabalhar, a força para garantir e o intelectual para... O povo para trabalhar, o exército para garantir, tá compreendendo? E o sábio para governar. Agora eu não sei se é o sábio que está governando. Pô, não tá dando pra nada, tá tudo aumentando, condução, tudo, pô. Onde nós vamos parar desse jeito? Isso é exigência. Tem pai de família aqui que precisa ganhar mais. Se eles não aumentar 25%, nós vamos querer 30%, vai ser pior. Vai ser a greve, vai ser feio mesmo. Ainda tá muito bonito, mas vai ficar feio mesmo. A extra, eles obrigam a nós a fazer extra pra ganhar o quê? Uma miséria. Diferente de Viramundo, o discurso da operária não está aqui para reforçar a tese do narrador, e sim fazer coro aos discursos operários mostrados ao longo do filme. A transparência dos diretores é parcial, pois inevitavelmente o processo de montagem mostrará a visão do cineasta. A saída... Greve, de João Batista de Andrade, apresenta um outro foco, ao tentar conectar as greves ao contexto geral do país, relacionando-as com a posse do último presidente militar, João Figueiredo. O narrador passa mais informações sobre a vida do operariado e as entrevistas entram de acordo com o que ele fala. Aqui temos um exemplo do que Bernardet chamaria de intervenção do intelectual cineasta diante do outro de classe. Além de favelas e bairros pobres de periferia, os metalúrgicos do ABC, a elite do operariado brasileiro, moram em pensões como esta, em São Bernardo, a 50 metros do Sindicato Tomado. Como é que é? Meu nome é João Batista. Você é metalúrgico da Volkswagen. Como é que é a vida do metalúrgico, hein, em São Paulo? A vida do metalúrgico, meu, eu não sei nem explicar como que é, sabe? Porque do jeito que eu trabalho, era para ganhar mais ou menos, né? Esse saláriozinho não dá pra... Você faz o que na Volkswagen? Eu soldo, trabalho na sola, trabalho em panteadeira, trabalho muitas coisas lá dentro. Eles dizem que o operário da Volkswagen ganha... Todo mundo diz que o operário da Volkswagen ganha bem, que lá onde se paga melhor. Não é se falar que ganha bem. Quem ganha 22 pau por ano não ganha bem. O trabalho de lá não ganha bem. Pelo menos para ganhar bem, devia ganhar pelo menos 40 pau por hora lá dentro. O serviço lá é pesado. Igual todo mundo sabe, os metalúrgicos sabem como é que é a vida da Volkswagen. Como é que é a sua vida assim, fora da fábrica? O que você faz? Fora da fábrica eu não faço nada.
faço mais nada. Eu saio de dentro e não faço nada. Por que você não faz nada? Você não passeia? Bom, passeio, vou à praça, aí volto pra casa dormir de novo. Por que você não faz outras coisas, outros programas? Você tem carro? Bom, não tenho carro. Eu não tenho carro, porque ainda não tive as condições de comprar um carro pra mim. Tanto ABC da greve, quanto Linha de Montagem, 2 longas-metragens sobre as greves, de 1979 e 1980, abordam a classe operária e os líderes sindicais, em especial a figura de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Vocês sabem de que eu fiquei praticamente 2 dias sem manter nenhum contato com os trabalhadores, porque o nosso sindicato sofreu uma intervenção federal. E foi lamentável a intervenção federal. Em Linha de Montagem, filme de Renato Tapajós, a presença de Lula é mais constante. Entretanto, essa narrativa abre espaço para sequências em que os operários discutem a greve e suas perspectivas sem a presença do líder. Através do nome, Lula. É claro que todo trabalhador está disposto a parar, a assumir uma greve quando o Lula gritar, vamos parar, moçada. Isso é fácil demais de fazer. Agora acontece o seguinte, quando houve a intervenção no sindicato, todo mundo sabia que existia o risco de existir uma intervenção. Mas ninguém sabia o que ia fazer se ela existisse. E ninguém se preocupou com isso, inclusive diretoria, inclusive Lula, inclusive todo mundo. Olha, é isso que nós estamos discutindo hoje. Então, eu acredito que a coisa tem que começar muito antes da coisa acontecer. Já está começando tarde. Vamos lá, é a luta de todos, hein? A luta é de todos. Todos nessa luta. Do início dos anos 60 até meados da década de 80, muitas mudanças são percebidas nas vozes e discursos presentes no documentário brasileiro. Dos filmes que seguem o modelo sociológico de Jean-Claude Bernardet, até os documentários ao redor do movimento operário, em que os cineastas procuram dar voz ao outro de classe, existe uma extensa filmografia que não cabe neste presente vídeo. Isso abre espaço para maiores discussões e revisões a respeito da história do cinema brasileiro, pois muitas dessas obras são desconhecidas do grande público, entretanto formam um importante conjunto de produções sobre diversos aspectos da cultura do Brasil. Quem quiser agora pense nas veredas da ilusão, procurando em Viramundo o que há de sim, não. Que a peleja sucedida de Viramundo e a vida carece de solução.